Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês e mais essa semana, Semana da Felicidade 2023. Já agradecendo aqui o Rubim por esse convite para a gente falar de um assunto tão necessário, né? Que é dentro de uma Semana da Felicidade, a gente falar como anda a gestão das emoções nos ambientes corporativos. Então, oficialmente, eu abro aqui o nosso bate-papo dizendo que é um pouco disso que eu vou partilhar algumas ideias, algumas provocações, claro, alguns caminhos aqui com vocês. Eu sou Valdenice Sanches, junto com Simone, nós estamos há 26 anos na Simbólica, trabalhando como precursoras e talvez semeadoras, né, de como ter cada vez mais culturas saudáveis e positivas. Um convite muito bacana de parceria com o Rubim é que nós somos mentoras aqui da formação do CIP, né, durante esses 9 meses. Um dos processos que os alunos passam é por uma mentoria, e eu e Simone temos aí também esse prazer de estar junto com vocês nessa formação, ajudando, né, de certa forma, a entendendo esses caminhos possíveis da psicologia positiva. O que vamos conversar um pouquinho agora é trazer esse foco de entender a complexidade da felicidade, né, diante de todas as suas dimensões. E aqui eu quero muito convidar vocês para esse né? Esse movimento que nós estamos acompanhando, o movimento do bem-estar, da felicidade dentro das empresas, ele já é bem extenso. E eu quero honrar todos as pesquisas, os achados, os experimentos, principalmente da década de 90, que colocava a saúde mental já em foco, né, como no trabalho, um dos locais onde a gente poderia, talvez, se deparar, né, com os maiores desafios, além do contexto de mundo, né, que sempre vivenciamos. E aí, quando a gente começa a entender melhor essa felicidade, a gente vai entender que, sim, passa pela nossa condição, a nossa condição de dignidade, não tem felicidade sem dignidade, então estamos falando aqui dos recursos que temos. Temos que falar de felicidade dentro de um processo químico, bioquímico e psíquico, né, que nos sustenta para essa proatividade da vida, né, e ainda mais advindos aí de uma pós-pandemia, né, o quanto a nossa saúde hoje precisa estar cada vez mais fortalecida. Precisamos falar do contexto social, que carinhosamente aqui no Rubim a gente usa, com quem a gente conta nessa vida, quem é o nosso coro, né? Então, sim, a qualidade das nossas relações em família, amigos, enfim, nos centros de educação, né? Centros de comunidade que pertencemos. E aqui, lógico, levando um pouquinho maior para o nosso querido país, né? Para o Brasil, e todas as suas dores e delícias de pertencer aqui ao desafio que é viver nesse continente. Então, isso posto, a qualidade da felicidade, ela pode ser percebida em todos esses âmbitos. Mas para nossa conversa aqui nos interessa muito entender como é isso no trabalho. E o Gallup coloca que é no trabalho que a gente consegue qualificar muito essa nossa relação de bem-estar, de felicidade por esses dois aspectos. Estamos falando, sim, do tempo de vida e estamos falando, assim, da nossa identidade. E o quanto, às vezes, até para fazer uma transição de carreira, muitas vezes a gente demora para tomar a decisão, porque junto vai, às vezes, o sobrenome da empresa que você trabalha, né? Então, isso posto, né, a percepção da nossa felicidade, ela vai morar, né, numa grande parte de como está o nosso propósito com o nosso trabalho. Então, isso posto, é fato que vai bater ali dentro da empresa o quão infelizes, às vezes, estamos com essa relação com o trabalho e quanto ela vem custando caro, ainda mais com a decisão agora, né, do CID-11 já qualificar os transtornos mentais, e vamos colocar aqui o burnout e a depressão nessa qualificação.
e vamos também trazer à luz que nós estamos falando de um país na América Latina, onde o Brasil se dispara aí, né, como um dos maiores em depressão. O que pode, numa correlação de conta, aí dizer que uma pessoa pode ser menos produtiva em torno de até 15 dias aqui da jornada dela por conta dessa depressão. Fato é que esses números vão mostrando uma corresponsabilidade que todos estamos abraçando, porque nós estamos falando de um movimento de mundo, um movimento que está dizendo assim não dá mais, né? E aqui, se a gente recorta um pouco como anda a economia do nosso país, nós até podemos ver os números ainda muito tímidos aumentar em categoria de contratação, mas a qualidade dessa contratação também se questiona, porque as pessoas às vezes estão indo para um subemprego, e muitas delas indo em busca de talvez manter, né, sem ser uma carteira assinada, por conta de não conseguir, às vezes, uma qualificação que a coloque de frente com todos os talentos, de tudo aquilo que ela poderia, de fato, entregar. Então, essa é uma discussão muito grande, né? Falar desse lugar diferente para a gente repensar e reconstruir o nosso pacto, né, com os ambientes corporativos. E é por isso que eu sigo aqui o nosso pensar, né? Talvez entendendo se é essa responsabilidade que temos, que movimentos são esses, né? Por que as empresas estão abraçando a gente falar desse bem-estar e dessa felicidade? E eu vou categorizar aqui, primeiro, aquelas que entenderam que é um recado do acionista. Sim, é um recado do acionista, né? Eu valho mais quando eu consigo mostrar e provar que eu estou ali me comprometido, né, com o meio ambiente, com a governança e com o social. Vamos recortar esse social, incluindo dentro dele a saúde emocional dos meus colaboradores, né? É lógico que existem vários movimentos nesse social, mas nós estamos colocando aqui, sim, a qualidade de todos os programas que as empresas vêm lançando mão, né, para fazer valer, né, que de fato o ESG está acontecendo, né, não é apenas um greenwashing. E aí nós temos também, por conta disso, as que vão em busca dessas certificações, porque lógico que essas certificações vão mostrando o quão mais atrativo eu posso ser para conseguir os melhores profissionais. Então, as minhas práticas vão me contando isso, né? E que bacana quando eu uso desses instrumentos para me ajudar a entender se eu estou indo por esse caminho dessa saúde, desse bem-estar aqui, fazendo valer na cultura da minha empresa. E eu puxo muito aqui as empresas que entenderam que têm um papel muito regenerativo, as que de fato estão preocupadas aqui com a Agenda 2030, né, de todo um pacto global. Então, de se preocupar, sim, com a saúde mental e de se preocupar com as boas condições saudáveis de trabalho. Essas empresas que já entenderam que tem uma tarefa muito grande para todos nós fazermos, elas entenderam que elas vão em busca, né, do que o Fórum Econômico Mundial já apontou, que diante de todos os desafios que vamos enfrentar, estamos enfrentando aqui no cenário mundial, saber lidar com a resiliência, saber lidar com essa saúde emocional que passa, né, por esse bem-estar, vai ser um diferencial para a gente dar conta de tudo isso que o planeta, na verdade, vai ter que passar. Muito bem, isso posto, vocês vão ver todo o movimento das empresas adotando algumas, né, os Chief Happiness Officers, né, ou seja um profissional, um grupo de profissional que se dedica a que ações vão ser essas para a gente costurar, para a gente construir esse caminho. Aqui na Simbólica a gente usa o termo design de organizações positivas, porque é isso, nunca vai ter uma receita, né? Nós vamos sempre ter que construir mediante a cultura, né, que se
se põe, até onde a cultura vai, a maturidade dessa cultura, para a gente poder, enfim, dizer que estamos aí conseguindo um excelente programa, né, de felicidade corporativa, tá? Agora, com isso tudo acontecendo, a gente fica sempre se questionando, né? O que deu ruim, né? Por que que ainda a gente vai entendendo que, por mais que as empresas estão fazendo, parece que a gente vive uma dicotomia, né? Parece que os movimentos que a empresa vai abraçando, né? Você vai para a rede social e às vezes parece assim, nossa, é uma coisa lá fora, aqui dentro é outra, né? Parece que não está fechando isso, né? E aqui eu trago muito uma reflexão, né, de que possa ser sim nesse movimento tão desesperado da gente conseguir atrair, reter e ser uma empresa cada vez mais atrativa, a gente também está caindo um pouco nessa positividade tóxica, né, que tanto temos falado. Se isso acontece nas redes sociais, também às vezes pode estar acontecendo dentro dos movimentos, né, do que as empresas estão construindo. Então, pessoal, o que nós vamos trazer aqui é que, além dos desafios, né, nós temos que ir em busca desses caminhos muito certeiros, né? Então, o que eu vou trazer para vocês é que falar dessa gestão das emoções, ao nosso ver, pela nossa experiência aqui na Simbólica, tem sido o caminho mais possível, né? Da gente começar a, de fato, ter coerência naquilo que estamos validando. E como começar isso, né? Primeiro, eu acho que é romper com uma necessidade de fazer os programas sem o para quê. Então, se eu não vou diagnosticar, qualquer intervenção que eu fizer, ela pode ser em vão e ela pode sim cair nesse vazio, né? Então, a nossa dica aqui é para que sempre se eleja um mapeamento, um diagnóstico, uma pesquisa ou uma escuta qualificada para o que quer que você vá construir desse programa que sustente essa felicidade corporativa. E entender como as pessoas estão se sentindo é o primeiro passo, né? Então, não tem por onde começar sem ser eleger uma das ferramentas, né? Você pode eleger escalas, você pode adotar o FIB, né, que é a felicidade interna bruta. Aqui o que nos interessa são os pilares do FIB focado aqui para a corporação. Você pode até se apropriar, né, das pesquisas como da Humanizadas ou dentro da Great Place to Work. Existem esses caminhos onde você pode fazer o recorte, em cima desse recorte você elegeu o ponto onde você quer começar a criar esse pensar sobre a gestão das emoções e aí desenhar esse caminho, né? Nós estamos entendendo que tudo vai começar pelo letramento dessas lideranças, né? E aqui nós estamos falando de um letramento de saúde mental e saúde emocional. Entendam, hoje as lideranças, elas precisam saber meio também diagnosticar, né? Esse tem sido muito o pedido, né? Como eu identifico se é só uma sobrecarga muito pontual que a equipe está passando, ou se de fato, né, essa pessoa está, sabe, a gente está indo já quase para esse burnout, né? Como qualificar, né, se eu não ajudar essa liderança a entender o que é uma concepção do ser humano, nos pilares da felicidade, vamos pegar aqui o Spire, né, por exemplo, essa liderança saber fazer pelo menos um check-in, né, de como essa pessoa está no físico, do intelectual, no relacional, no emocional, no propósito de vida dela, que é o espiritual. Então, esse letramento vai ajudando a liderança a ter uma visão, né, o que se chama mais humanizada, mas eu diria uma liderança para a qualidade e o bem-estar, né, desse colaborador. E tudo né? Soma-se aqui a necessidade do autocuidado dessa liderança, porque sim,
está recarregando, né, e recaindo sobre essas lideranças toda essa responsabilidade até dos afastamentos, né? Então, se não começarmos com esse time, né, pouco sucesso teremos aqui em se falar dessa consolidação de uma felicidade corporativa. E aí, sim, a gente também traz esse letramento também de saúde mental e de saúde emocional para os colaboradores, mas percebam, com diferentes soluções a se pensar nos níveis de necessidade, porque nós vamos entender que, às vezes, esse letramento passa pela pessoa, às vezes, começar entendendo, reconhecendo, né, o letramento só das suas emoções, né? E aí sim, o reconhecer, o acolher, o saber se expressar, né? Porque existe um aprendizado aqui quando a gente fala de gestão das emoções e de autorresponsabilidade, porque também é muito fácil eu só jogar para minha liderança, ou eu só jogar para minha equipe, né? Aquilo que às vezes eu não estou dando conta de mim mesmo, né? Por uma questão de não ter esse autoconhecimento. Então, esse pilar para a gente é uma base, né? É onde tudo começaria. E é lógico que a gente vai trazer aqui que existem ações, né? Quando a gente fala nessas necessidades, né? Existem empresas, existem às vezes áreas que de fato você precisa entrar com um caráter muito remediativo, o que a gente chamaria aqui de um cuidado individual, né? E aí sim a gente vai para a cura do sofrimento, né? Para a cura até dessa doença. E estamos falando aqui em muitos movimentos, né? Das clínicas, enfim, de toda uma psicologia que vai ajudar a pessoa, às vezes, a passar por essa síndrome ou essa questão mais fortemente que ela está vivenciando. Mas existe também um movimento que você já pode começar a trabalhar no protetivo, né? Então, é quando você começa a desenhar essa sustentação, né, dessa gestão das emoções, como falei, já dentro dos programas de liderança ou dentro das políticas coerentes para os colaboradores, né? Porque se eu não conseguir mostrar a coerência, eu não sustento os programas né, que eu estou desenvolvendo. Então, precisa, sim, desse repensar. Então, eu já estou aqui entrando num aspecto mais cultural de como fortalecer a felicidade corporativa por meio aí dessa gestão das emoções. Reparem que isso aqui está grifado, né? Porque é sempre você ir mensurando os impactos dessa sua ação, lógico, no clima e no engajamento dos colaboradores. E, por fim, como falamos, talvez o último passo, quando a gente vai, sim, de quando já estamos aqui no sistêmico, né? Já demos conta aqui de que felicidade passa a ser um KPI estratégico, né? E aí eu tenho toda uma cultura já voltada para isso. Entendam, está tudo bem se eu ainda estou só no remediativo. E também se eu conseguir dar um passo para o protetivo. Puxa, mas ainda não é tão coerente, eu ainda não consegui levar isso para o aspecto tão regenerativo, né? De repensar toda essa minha cultura, trazendo a felicidade como um dos indicadores principais, e não só resultado, né? Estamos todo mundo aprendendo, né? E aprendendo essa modelagem, e aprendendo, né, de novo, num mundo que está cobrando novas respostas, no mundo bunny, não vai ter, é esse o caminho. São esses os steps para a gente chegar nesse caminho. Então, eu vou meio que já dando essa última dica mais preciosa aqui para vocês, que seria, sim, né, o movimento da gente começar pelos altos executivos, passar pelas lideranças, trabalhar muito as equipes e chegar no indivíduo,
Porque, veja, às vezes nós estamos tentando só trabalhar o indivíduo e a liderança, e a gente está se esquecendo que muitas vezes é aqui nas relações que muitas vezes existe todo um clima tóxico, né? E aí a gente, às vezes, não tem olhado para isso, né? E, consequentemente, quando eu impacto essa cadeia, eu consigo ter esse colaborador com uma outra predisposição para suas relações na família e em todo um contexto de sociedade. Então, aí eu consigo fazer uma transformação sistêmica. E é isso, pessoal. Primeiro é com a coerência, né? É práticas e políticas que sustentem, né, esse ambiente de uma segurança psicológica para que eu possa expressar as minhas emoções, para que eu possa falar das emoções. Então, aqui, lógico que entra, né, todos os programas correlatos que vão favorecer, né, a que esses relacionamentos sejam mais fluidos, que os conflitos sejam mais fluidos, porque eles são necessários, né? Mas que principalmente haja muita coerência, né, no que eu estou pregando lá fora com o que de fato está acontecendo aqui dentro, né? Sem grandes surpresas, né? Porque é aí que a gente não consegue lidar com toda essa avalanche, né, de surpresas que o mundo corporativo vem nos trazendo. Acreditamos sim nas soluções dos aplicativos, nas plataformas que dão suporte, que dão mentoria, que ajudam, inclusive, nessa sustentação, né, do que né, de como eu entender das minhas emoções, né? Então, tem muita coisa boa no mercado, tem muita inteligência ao nosso favor, né, nesse processo aí de construção dessa cultura positiva. E, lógico, isso tudo muito costurado num programa, numa trilha que dê a sustentação, né? Seja ela, como eu falei, remediativa, protetiva ou regenerativa. Escolha um desses caminhos, né? Mas aporte um pensar bem sistêmico para onde você está levando essa gestão das emoções. Ela não pode se limitar a apenas uma palestra, ela não pode se limitar a apenas um workshop, é sempre algo muito casado, muito combinado em todas essas instâncias que nós estamos trazendo aqui para vocês. E eu finalizo trazendo que, para isso, a gente conta, né? Estamos aqui, como diz a Megan, estamos, sim, no ombro de gigantes, né? E a psicologia positiva vem nos mostrando as melhores ferramentas e os melhores caminhos para que a gente consiga entender a conexão desse autocuidado, dessa permissão de ser humano num ambiente tão complexo que é o ambiente corporativo e todas as suas relações, né? Então, lógico que nós estamos aqui entendendo que você pode emprestar uma metodologia, um teórico, uma experiência e fazer disso, né, com que vá se sustentando em todos os níveis aqui da organização. Então, é um pouco desse refletir que eu queria trazer para vocês. Fecho aqui com o meu carinho e, mais uma vez, o meu agradecimento. E, lógico, pronta sempre para trocar ideias no que mais dá para a gente pensar em fazer de caminhos, porque os desafios, nós já sabemos, eles vão sempre crescente, mas os caminhos também podem achar os atalhos bem mais eficientes. Tamo junto, feliz semana para vocês.